História do direito. Importância do estudo da história do direito. O direito, dentre seus vários conceitos, pode ser abordado como fenômeno histórico, que se modifica conforme as forças que atuam sobre ele. Assim, o estudo da história do direito é importante não só para a informação de como a sociedade era organizada no passado, mas, principalmente, para dar respostas aos problemas presentes e projetar possibilidades do futuro. Atenção para a tendência evolucionista. 2. Evolução da humanidade. Há duas teses, sob constantes e aprofundados debates, que tentam definir a origem do homem e do universo. A tese da criação, ou criacionismo, consolidada na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis. Tese da evolução das espécies, ou do evolucionismo, defendida pelo pesquisador inglês Charles Darwin, de 1809 a 1882, nos seus livros A Origem das Espécies e A Descendência do Homem. O fato é que hoje, o homem é sujeito de direito, e integra uma sociedade que é o povo. Este povo constitui uma nação, que será representada pelo Estado, que também é sujeito de direito no plano internacional. Independentemente da tese que se adote, para que se vislumbre a origem de tudo, há uma evolução natural da história, encontrada na literatura, que pode ser dividida em 5 grandes períodos. A pré-história é o período que vai do surgimento do homem na Terra, há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, até o aparecimento da escrita, por volta do ano 4000 a.C. Pontos importantes: a evolução no emprego da pedra como arma e ferramenta, a criação da linguagem oral, a utilização e o domínio do fogo, a domesticação, a criação dos animais, a prática da agricultura e a criação da metalurgia. A antiguidade, período que começa com a utilização da escrita e termina com a queda de Roma, capital do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. Pontos importantes: o desenvolvimento da agricultura e pecuária, o surgimento do escravismo, das cidades-estados e de sistemas políticos monárquicos, a democracia nas polis, ou cidades gregas, as religiões monoteístas e as ciências. A Idade Média, período que vai do século V d.C. até a queda de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, no ano de 1453. Pontos importantes: o aparecimento dos impérios feudais, economia agrícola de subsistência com mão de obra servil, e a evolução do cristianismo e do islamismo. A Idade Moderna corresponde ao período que vai da queda do Império Romano do Oriente, 1453, até a Revolução Francesa, no ano de 1789. Principais pontos: o surgimento dos Estados nacionais monárquicos, as navegações marítimas, a expansão do capitalismo como forma de produção predominante e a evolução das ciências. A Idade Contemporânea, período que vai da Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais. Principais pontos: Revolução Industrial 1750, Revolução Francesa 1789, período napoleônico, de 1799 a 1815, surgimento do imperialismo, Império Britânico, Russo, Austro-Húngaro, Revolução Socialista, 1917, surgimento do fascismo e do nazismo, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Guerra Fria, de 1948 a 1990, Terceiro Mundo, desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, 1991, fenômeno da globalização e a revolução da telemática, telecomunicação e informatização via internet, ou rede mundial de computadores. Durante essa evolução, muitos povos, muitas nações e impérios dominaram o cenário mundial de forma soberana, seja por razões militares, seja por razões comerciais ou econômicas. Importante destacar que o mundo ancestral estava na Europa, no Mar Mediterrâneo, Oriente Médio, Índia e China. Predominaram nestes tempos remotos as civilizações da Mesopotâmia, egípcia, fenícia, cretense, grega, hebraica, hindu, babilônica, chinesa, assíria, grega, romana e persa. 3. Definição de direito. Enquanto lei ou norma, direito é o conjunto de regras cuja observância se pode obrigar alguém, mediante coerção exterior ou física. Sob o aspecto de fato social, é definido por Gurvitch como uma tentativa de realizar, num dado meio social, a ideia de justiça, através de um sistema de normas imperativo-atributivas. No sentido de justo, direito é empregado como aquilo que é devido, ou que está em conformidade com a justiça. No sentido de faculdade, como o poder moral de fazer, exigir ou possuir algo.
Para Miguel Reale, direito é o conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um dos membros da comunidade. Como adverte Louis Sierandieu, o direito é uma realidade social. É um comportamento das atividades humanas marcado, como toda atividade humana, pela cultura e pela forma de organização de cada sociedade. Mas é realidade singular. Ele é a um só tempo o reflexo de uma sociedade e o projeto de atuar sobre ela, um dado básico do ordenamento social e um meio de canalizar o desenrolar das relações entre os indivíduos e os grupos. Como se pode perceber, é fato que o direito de cada Estado não foi criado de um dia para o outro. É consequência de uma evolução secular. Observada essa evolução no decorrer da história, costuma-se distinguir, por um lado, os direitos romanistas e os que lhes são aparentados, o common law, e os direitos socialistas dos países de tendência comunista, e por outros numerosos sistemas jurídicos que existem em outros lugares do mundo, sobretudo o direito muçulmano, hindu, chinês e africano. Os direitos romanistas são os que sofreram forte influência do direito romano. Quase a totalidade dos países europeus pertencem à família romanista, salvo os países britânicos e os da Europa Oriental de influência comunista. Os países da América Latina e os demais colonizados pela Espanha, Portugal ou França também possuem essa influência. O sistema da common law surgiu na Inglaterra, cuja fonte principal é a jurisprudência, e não a lei escrita, como é o caso dos direitos romanistas. Do outro lado, no direito muçulmano e direito hindu, a distinção entre direito e religião é quase nula. O que une em ambos é, principalmente, o texto sagrado em que cada um se fundamenta. O direito chinês tradicional tinha apenas um papel secundário na sociedade, pois o essencial eram as regras morais de convivência, decência e harmonia, apesar de atualmente possuir certa influência do direito soviético e europeu. No mesmo sentido, o direito japonês. O direito é mutável e provisório, pois depende da realidade social de cada época e de cada lugar. Devido a isto, ele está em constante alteração. Estudar sua história, assim, faz com que se possa entender sua fase atual e projetar futuras mudanças. As normas criadas em cada sociedade para regular as relações interpessoais nascem de um conjunto complexo de fatos sociais e, portanto, a ordem jurídica deve ser ponderada conforme a realidade social e histórica que deu origem a ela. Conforme afirma Eloy Chinoy, o confronto sistemático de diferentes sociedades passadas e presentes proporciona não só a base de hipóteses sugestivas, senão também os elementos para comprová-las. Quando é aprofundado o estudo de determinado instituto jurídico ou de certa área do direito, algumas vezes, percebe-se que a história, mais do que a lógica ou a teoria, é a única capaz de trazer a explicação buscada. Neste caminho, a sociedade, de uma maneira ou de outra, sempre possuiu alguma forma de organização, por meio de normas costumeiras ou por leis escritas, sejam impostas pela força ou aceitas voluntariamente. O direito, então, pode ser entendido como meio de organização da sociedade. Antes do aparecimento da escrita, e consequentemente dos registros históricos, sabe-se muito pouco da humanidade. No entanto, acredita-se que muitas instituições civis já existiam, especialmente o casamento, o poder familiar, a propriedade mobiliária, a sucessão e diversos contratos, a doação, o empréstimo e a troca. 4. Pré-história. O período da pré-história é a fase do desenvolvimento social humano até o surgimento da escrita, e por isso disse que entramos na história. Mesmo quando ainda não se tinha escrita, para oficializar o direito, já se tinha noções de regras impostas pelos grupos sociais. Ademais, um dos pilares da evolução humana é justamente a criação de regras de conduta para o melhor convívio em sociedades. Alguns autores denominam esse direito como primitivo ou arcaico, mas o mais politicamente correto é a expressão direitos consuetudinários ou, em inglês, customary law ou, ainda, o direito dos povos sem escrita, terminologia mais aceita hoje em dia. Direito primitivo, direito arcaico, direito consuetudinário, customary law, direito dos povos sem escrita. Com efeito, mesmo que de forma não imune de equívocos, pode-se compreender e entender um pouco da organização social dos povos que não dominavam a escrita. Algumas características básicas e principais são perceptíveis a todos esses grupos, quais sejam: a são transmitidos oralmente, justamente por não terem a escrita. Todo o conhecimento, todo o saber jurídico era transmitido de pessoa a pessoa.